Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Next Level, o podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Paul Barramondes, sou executivo global de Supply Chain, especialista de recolocação e transição de carreira. E hoje nós vamos conversar com uma executiva incrível. Mas antes de apresentar minha convidada, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, que isso nos ajuda a crescer e a criar essa comunidade de profissionais que querem crescer e se desenvolver na carreira. No episódio de hoje, tenho a honra de receber a Tatiana Martins da Silva. Ela é executiva de tecnologia e vai compartilhar um pouquinho da sua história, as dificuldades que ela passou, as empresas, e vai dar várias dicas do que ela viveu e como você pode crescer na sua carreira assim como ela fez. Tatiana, muito obrigado pela sua presença e por contribuir. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Imagina, a honra é toda minha. Tatiana, conta um pouquinho como é que a área de tecnologia entrou na sua vida. Bom, foi em 1995, nossa, faz tempo. Meu Deus. Eu queria, na área de exatas, sempre fui louca por matemática. E a internet estava chegando no Brasil e estava tudo começando. E eu pensei, poxa, por que não unir o útil ao agradável? Eu sempre gostei de exatas e está aí uma coisa nova para a gente explorar. E eu entrei assim meio que de gaiato, né? Sem ter curso nenhum na área, porque a grande maioria das pessoas que entram na área de tecnologia já tinham curso na época de WordStar, aquela de Lotus programação. 1, 2, 3, C++. Nossa, C++. Então, quando eu entrei, foi um susto, né? Porque todo mundo sabia e eu não. Então, eu tive que correr atrás. Mas, assim, não me arrependo de nada. Eu me apaixonei pela área, tanto que eu tô nela até hoje. Que bacana. Eu sou um pouquinho dessa época também. Eu peguei a internet lá dos primórdios, lá na época do Cisco 6000, MSX, programação. Exato. Fiz o curso de Lotus 1, 2, 3 com 7 anos de idade, então comecei minha jornada na área de tecnologia, mas aí depois você vira adolescente, rebelde, quis fazer engenharia. E eu fui para um outro caminho e a vida me trouxe para a área de tecnologia de novo, que hoje eu atuo na empresa de tecnologia. Mas fala para mim, quais foram os principais desafios que você teve ao longo da sua jornada? Porque assim, você pegou a tecnologia, né, a internet e tudo mais, nos primórdios onde ela estava se desenvolvendo, não tanto quanto na velocidade que nós temos hoje, Exato. mas ela estava se desenvolvendo, crescendo rápido e era um desafio, porque também era caro, né? Era muito caro e, assim, muita coisa que eu aprendi na faculdade. Não durante as aulas, eu ia fora das aulas para poder aprender, colocar o que estava na apostila em prática, para poder entender o que estava acontecendo, para poder, é assim que funciona. Então, já que é assim que funciona, vamos fazer dessa forma. Então, foi aí que esse foi o desafio na época de estudante, porque depois que eu saí da faculdade, aí veio para qual seguir? Alta ou baixa plataforma, que na época o mainframe falava, o mainframe vai morrer. Porque a baixa plataforma vai dominar. Mas, por mais incrível que possa parecer, eu fui para o mainframe, né? Na época, banco, assim, segurança, JCL, enquanto todo mundo falava de um lado, vamos fazer e tudo em Delphi, em VB, eu falava, então, eu estou ali programando em JCL. JCL, verdade. Então, quando falava de boot, não, vou ter que fazer um IPL no mainframe, é uma vez por ano só que faz. Então, eram mundos completamente diferentes. E eu tive essa oportunidade de estar nos dois, né? E, assim, e é incrível, o mainframe que ia morrer desde 95, está aí até hoje firme e forte nas empresas, nos bancos principalmente. Então, mas é bom conhecer os dois lados, no caso. Não precisa ser especialista nos dois, mas é bom conhecer os dois lados. Que bacana. E você trabalhou em duas empresas emblemáticas e pioneiras, né? Nós estamos falando aí de IBM e Microsoft. Como é que foi sua jornada? Lembra dos dois lados? Exatamente, exatamente. Como é que foi isso? As duas são pioneiras, as duas são incríveis, assim, nas ideias, e elas são parecidas nesse ponto. Agora, a Microsoft e a IBM são antagônicas
em outras áreas também. Na Microsoft, a flexibilidade reina. Né? Se você tem uma ideia e ela vai dar certo, eles colocam na prática, nossa, deu certo, isso vai virar um produto, isso vai virar um processo. Então, assim, eles estão prestando atenção em você e lá o clima, assim, é leve. A grande maioria jovens, menos de 40 anos. Então, assim, cabeças fervilhando, ideias surgindo. Então, a Microsoft dá muito, como eu posso dizer, dá muito valor para isso, né? Pessoas, assim, que fazem 2, 3 coisas ao mesmo tempo e se sentem bem com isso. Agora, a IBM já é uma coisa assim, processo fechadinho. Ah, vamos usar o ITIL. ITIL by the book. Ah, vamos usar o Ágil. Ágil by the book. E sempre deu certo. Só que as duas são pioneiras, assim, por exemplo, essa história de trabalhar com flexibilidade, de horário, de processo, isso a Microsoft faz há muito tempo. Agora que está em voga, não, vamos ter que ter um ambiente A, um ambiente B todo leve, a pessoa tem que sentir à vontade. A Microsoft faz isso há muito tempo e dá muito certo. Por outro lado, enquanto está todo mundo falando de home office hoje, todo mundo quer home office, a IBM trabalha com home office desde o início do milênio, quando a internet começou a ficar popular nas casas das pessoas. Vamos colocar todo mundo para trabalhar de casa, porque não paga a posição, todo o custo que tem de uma posição dentro Exatamente. de uma empresa. Poxa, a IBM paga muito menos quando uma pessoa vai para casa, porque tem que dar tem que dar o aparelho, às vezes os móveis, né? Às vezes a pessoa não tem, a IBM fornece, mas isso Há muito tempo. há muito tempo e com custo muito baixo. Então, assim, quando todo mundo está falando, ah, nossa, home office é uma novidade. Novidade nada. Desde 2001, 2002, a IBM é assim. E sempre vai ser assim. Então, assim, pioneirismo, as duas não têm medo de serem pioneiras em certos conceitos, cada qual no seu perfil, mas você aprende a trabalhar nos dois, a ser tão flexível quanto a Microsoft é e também seguir processo, desenhar processo e deixar ele fixo, fechado, como a IBM faz. Isso ela faz Com com maestria, né? maestria. E como é que foi pra você, assim? Normalmente a gente, quando começa a nossa carreira, a gente tende a entender aquele padrão. E até muitas vezes eu converso com muitos profissionais. Ah, eu gosto mais de trabalhar numa empresa alemã porque ela tem procedimentos e tal. Não, eu gosto de trabalhar numa empresa que ela é mais flexível. Como é que foi pra você trabalhar em duas empresas que têm um processo mais rígido e outra uma mentalidade mais ágil? E depois eu vou trazer pro ágil dos dias atuais. Como é que foi para você nesse momento da sua carreira que você estava se moldando, né? Você estava ali fazendo acontecer e como é que foi essa mudança de mindset? Digamos que a IBM queria uma mudança de mindset, tanto que muita gente da Microsoft acabou indo para a IBM. Eu fui uma delas só. Mas foi um choque para mim, porque eu estava num lugar onde era tudo flexível, era qualquer coisa que você pensasse, poxa, vai ser mais fluida, o processo vai ser mais fluido se for nesse caminho. Aí mudava. Aí, de repente, na IBM, poxa, mas se mudar uma coisa aqui nesse processo, lá no livro não está desse jeito. Então, assim, a gente teve que ser muito. Quem foi da Microsoft foi para a IBM, teve que ser muito criativo para, através do processo da IBM, conseguir os resultados da forma que foram na época. Porque tem esse choque, né, de realidade, de filosofias, né? São filosofias completamente diferentes. Mas, assim, o que eles gostavam era da criatividade do pessoal que vinha da Microsoft. Assim, que sem medo, assim, nossa, vamos mudar aqui? Poxa, não pode. Não, já que não pode, então vamos fazer dessa outra maneira que está dentro
do processo, mas vai dar o resultado que a gente precisa. Então tinha uma certa flexibilidade para poder fazer o ajuste, porque assim, qual que é o meu receio? Pequena, mas porque tinha. você pega um pessoal criativo para dentro de um processo enrijecido, normalmente essas pessoas tendem a ficar pouco tempo e depois elas querem fazer, elas acabam saindo, falam assim, não me ajustei, não consigo mudar, porque quando você tem um processo, assim, empresas com processos mais, como empresas que eu trabalhei alemãs, normalmente elas são assim, né, segue ali o guideline é aquele, vai ali, e é um Titanic, né, para você manobrar, você consegue fazer um outro ajuste, mas você não consegue sair do by the book ali. Exatamente. Né? Em compensação, já numa empresa americana que eu tive a oportunidade, assim, é eu fazer um lançamento de um equipamento onde as presilhas, as abraçadeiras, nem tinham sido projetadas pela engenharia. Chama o fornecedor, vê a que encaixa melhor e ajusta. Mas o que fez o pessoal ganhar a IBM foram resultados. Opa, esse ajustezinho feito aqui, poxa, trouxe resultado. Vamos colocar esse ajuste no livro 5.8. Então, a IBM é isso. Mas tem um Red Book? Assim, tem um Red Book falando no 5.8. Tem lá um Red Book falando sobre flexibilidade, que dá para mudar assim, assim, assim. Então, assim, a IBM é muito isso. É um processo? Então está ali. É um manual de instruções daquele sistema. Tem tudo. Assim, documentação IBM, Redondinho. Nossa, super. O que você precisar de documento, na parte, até a parte de instrução, como você ensina. Que bacana. Nossa, assim, eu admiro a IBM. Nesse ponto, ela é incrível. Assim, enquanto todo mundo fica, assim, várias empresas ficam, meu Deus, documentação, não tem documentação. A IBM tem todas. Espetacular. Isso mantém o track records, é espetacular. Tudo. Até quando muda a versão, tem um livro falando, nesta versão mudou isso, na outra versão... Nossa, espetacular. Espetacular. E qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira? Aquele que você fala o seguinte, esse aqui me tirou o sono durante um bom tempo. Olha, foi logo quando eu entrei, Gil, porque você leva o choque de realidade, porque não é mais a faculdade. Né? Você tem que se destacar num meio, assim, principalmente eu que sou mulher, né? Num meio que era muito masculino. Hoje está ótimo, hoje você vê as meninas entrando, mas naquela época era uma área inteira, só tinha uma ou duas mulheres, né? Mas eu tive um mentor sensacional. Posso falar o nome dele? Por favor, à vontade. Maurício Frasato, se estiver me ouvindo. Essa é para você. Eu tive meu primeiro mentor foi Maurício Frasato. E ele sempre me falava, você tem que ser referência no assunto. Você tem que chegar, todo mundo aqui sabe, todo mundo, assim, você tem que ser, alguém tem que falar, poxa, vou ter que procurar a Tatiana para fazer tal coisa. Como você vai se destacar? Estuda, participe de reuniões, participe de implantações, faça perguntas, anote tudo, porque quando a primeira vez que você resolveu um problema, o pessoal vai lembrar. Olha, esse problema aqui foi a Tatiana, está acontecendo esse problema, chama ela. E ele tinha toda a razão. Assim, foi um dos melhores conselhos, assim, nunca pare de estudar, porque você precisa ser referência. Para você sobreviver nesse mundo de tecnologia, onde todo mundo vem com conhecimento, você tem que se destacar em alguma área. Então, se especialize nessa área para virar referência no assunto. E foi um desafio, porque num banco foi... disruptivo, né? Porque assim, eu falo que esse aprendizado, anotem aí, pessoal, pega papel e caneta, que é importante esse aprendizado, que ser referência no assunto. Quando você é referência no assunto dentro da empresa, dentro da sua carreira, você cria uma marca forte, né? E aí você acaba criando a sua reputação. Maravilhoso esse insight aqui, já está aqui anotadinho. Mas isso não te deixou com medo?
Porque assim, como é que eu faço para ser uma referência no assunto, num ambiente onde você é mulher, com poucas mulheres, ou seja, como é que você, né, trabalhou isso internamente, de você voltar para casa e aí a Tatiana com ela mesma, né, fala assim, cara, como é que eu faço isso? Primeiro eu tive que me programar. Tive que. Porque eu já fazia pós. Então, assim, eu tinha que ter um tempinho para me aprimorar naquilo. E como eu tinha esse mentor, então ele sempre falava, não, vai por esse caminho aqui, estuda isso aqui. Então, assim, mentoria para quem está começando ou para quem está fazendo transição de carreira, fundamental. Porque às vezes não é só aquilo que você está lendo. Às vezes um mentor ali sabe o dia a dia, sabe como tirar aquilo que tá ali no livro, a teoria do livro, e colocar na prática, né? E você só está no livro. Assim, não, calma, tá? Você estudou? Vamos colocar isso nisso que você está trabalhando hoje. Vamos colocar isso em Que nem prática. curta caminho, né? Encurta e ter um mentor, um bom mentor, né? Ter um mentor, ele faz com que ele sabe o que, assim, o livro dessa grossura, ele sabe exatamente quais partes você vai usar, quais partes vão ser realmente importantes para aquele momento. E ter um mentor te guiando, ter um mentor te, assim, mostrando o caminho, não aquele que te dá o peixe, mas aquele que te ensina a pescar. Então, digamos assim que não inventaram outro recurso até hoje. Mentoria, então, pessoal, mentoria. Sempre tem um mentor com você. Não precisa ser, às vezes, do mesmo trabalho. Pode ser alguém do LinkedIn. Chega na pessoa que você Exatamente. admira e começa a conversar como você sempre. Assim, ele é perito nisso, gente. E chega e tenha dúvidas. Quem é mentor gosta de ensinar, gosta de orientar. Então, Não, isso é importante. Eu tenho mentores até hoje, sou mentor, mas também tenho mentores, porque assim, é aquele cara que vai te falar as verdades, vai sim, encurtar o caminho e vai te resolver assim, em um ano, ele vai te resolver em uma semana só dos insights que você teve. Tanto que esse programa, o Next Level, eu desenvolvi com base nisso. Trazer pessoas e conversar com pessoas para que os seus insights, as suas dificuldades me encurtem caminho. Esse é o objetivo do Next Level. Então, assim, eu sou fascinado por mentorias e eu tenho várias pessoas, aquela que eu posso ligar e falar o seguinte, tô com esse problema. E foi justamente os mentores que alavancaram a minha carreira ao longo da minha jornada. aí tá vendo? Esse é o É o jogo. caminho. E aí, você entrou, a tecnologia mudou. Sim. Começaram a vir os conceitos ágeis, metodologia, a cultura ágil como um todo. Então, teve um momento de quando as startups, quando, né, o termo até startup começou a ficar um pouco mais popular, porque IBM, Microsoft eram startups no começo, só que não se chamava startup na época, né? E aí começaram a vir as metodologias ágeis com um conceito para você poder agilizar todo o processo. E aí, você tem essas certificações, você tem todas essas certificações aí, ITIL, Scrum, e dentre todas essas que se utiliza. Sim. Como é que elas impactaram a sua carreira? Não existiam essas metodologias, que você já é dessa época que não existia ainda essa parte Exato. estruturada, e aí vieram essas metodologias e você foi se certificando. Como é que elas impactaram o seu dia a dia? Como é que elas impactaram a sua carreira? Assim, a certificação, além da prática, logicamente, ela valida a sua habilidade. Então, assim, a partir do momento que você chega numa empresa, fala, eu tenho esta certificação, a pessoa olha e fala, opa, É diferente. é diferente. Não é uma pessoa assim que do nada, às vezes no improviso, teve que aprender e no dia a dia, porque leu um artigo e colocou em prática. Não, leu, sabe o processo, sabe o porquê do processo. Então, a certificação mostra isso. Por mais que você tenha prática de anos numa certa ferramenta ou numa metodologia, se você não tem a certificação, é difícil você comprovar essa parte. Eu mesma, assim, várias vezes já fui descartada de
processos seletivos por não ter a certificação. Não que eu não tivesse a habilidade, mas o fato de não ter a certificação, digamos assim, algo que validasse essa habilidade, assim, é difícil, mas assim, é muito dinheiro também, porque certificação não é barato, tudo em dólar hoje em dia, e o dólar, olha como está hoje, né? Mas assim, é um investimento que vale a pena. E foca em uma área e veja as certificações que existem naquela área. Estuda e investe. Você não está perdendo tempo. Eu vou dar um exemplo. Na época que eu fui DBA, certificações na área de banco de dados. Então, todas as certificações que eu tenho falam, você tem habilidade, você sabe como trabalhar, sabe como a ferramenta funciona. E metodologia ágil, eu tenho também, assim, então ela sabe qual que é o processo, o porquê dos processos, e a certificação, tanto que ela sabe que ela dá um endosso, né? Isso, ela endossa a habilidade que você tem. Às vezes, vou dar até um exemplo, teve uma vez que eu participei de um processo seletivo, falei, olha, tem um teste aqui para fazer. Ah, não, você é certificada. Você não precisa. elimina o teste. Exato. É espetacular, isso é fantástico. Principalmente na área de tecnologia hoje, eu vejo que as empresas, claro, a certificação ela vai eliminar alguns testes e aí entra na parte mais comportamental de soft skills e deep skills que você tem que ter ao longo do processo, né? E aí a condução é de uma outra forma, mais de aculturamento da pessoa dentro da empresa do que normalmente da certificação. Então é algo que realmente te dá uma chancela, né? Com certeza. E até para você poder fazer a certificação, você estudou. Exatamente. Então, você tem que ter o conhecimento mínimo ali para você poder passar. Exato. Né? Aí tem toda a questão da experiência, tem vários fatores que vão influenciar nesse meio tempo. Mas o conceito você tem. Exatamente. E é isso que o conceito e a habilidade é o que a certificação mostra para o mercado, mostra para a sua vida. Aí eu queria explorar um pouquinho a parte de soft skills. Ai, vamos lá. Vamos lá. Profissional de tecnologia, normalmente uma tela, normalmente está mais focado na programação, mais lógico, mais cartesiano. Aí você foi para projetos. E aí você foi para lidar com pessoas. Como aconteceu isso na vida da Tatiana, de você sair de um modelo mais matemático para lidar com pessoas que são milhares de variáveis, cada uma de um jeito, e conseguir fazer os projetos acontecer dentro dessas variáveis? E cada um com um perfil diferente, multidisciplinar total. Quando eu comecei na área de tecnologia, eu fui para a área de suporte. Então, você aprende a lidar com pessoas. Assim, o suporte é uma das melhores áreas para você ser treinado para ter aquele lado matemático, aquele lado lógico, que eu saí da faculdade assim, né, toda lógica, e ter aquele conhecimento, assim, não é lábia que a gente falaria, assim, ter um jeito de conversar com as pessoas, entender o que as pessoas precisam. Então, o suporte me deu muita bagagem. Porque a faculdade ela não te prepara para você lidar com pessoas, né? Ela te dá toda a bagagem técnica necessária para você executar, mas aí você começa a lidar com pessoas, colegas, e aí a coisa... Pois é, e foi exatamente isso que o meu gerente viu na época. Assim, nossa, ela tem esse jeito de falar com pessoas, o jeito que ela fala para tirar a informação, você leva muito jeito para isso, e eu acho que projetos seria a sua área, porque você conversando com o cliente, esse stakeholder, a gente vai conseguir a informação que a gente precisa para poder formar o projeto e, por sua vez, conseguir se comunicar com os desenvolvedores, QA, DevOps, para poder atingir o objetivo. Isso foi na IBM. E teve uma Blue Opportunity, que eles falam, né? Que é alguém que está se aposentando, que passa o projeto para um júnior, né? Que foi o meu caso.
Então, eu fui mentorada nessa área, eu fui treinada para esse projeto, porque, ok, eu me comunicava bem, mas que ponto que eu tinha que explorar para poder pegar os requisitos, como eu poderia comunicar isso para o pessoal que iria executar. Então, assim, essa Blue Opportunity durou 2 anos e foram os 2 anos transformadores, porque eu saí da área ali do suporte, a área de banco de dados, que é tudo binário 0 e 1, e fui para a área de projetos, lidar com pessoas. Agora eu queria explorar um pouquinho esse ponto. Tá até fora do script aqui, pessoal, porque aí agora bateu um outro pontinho de curiosidade aqui. Por que você foi escolhida para essa Blue Opportunity? Segundo o meu gerente, ele viu essa skill em mim de comunicação, que eu consigo me comunicar assim com as pessoas, não só em português, como eu conseguia também fazer isso nos outros idiomas que eu falo. E ele puxou, poxa, alguém que tem esse conhecimento tecnológico e que sabe se comunicar bem, vamos treinar no que ela está faltando, nos skills que ela está faltando, para ela ficar, para ela ser apta a assumir esses desafios. E eu topei esse desafio, porque a partir do momento que ele viu algo que nem eu tinha percebido, né? E foi assim, olha, venha, aqui está essa pessoa, esse americano que vai se aposentar. E o americano falou exatamente a mesma coisa que ele. Assim, só de olhar para ela, assim, ela tem realmente skills para isso. Só falta um ajuste aqui, outro aqui. Eu mentoro essa pessoa e ela vai ter o que precisa para assumir. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa assim, precisa só de uma lapidação, assim, você tem aquele olho assim, olha, essa pessoa vai longe se for naquela área. Não que eu estivesse na área errada, porque eu gostava de fazer, eu tinha também que me comunicar, porque eu tinha que criar banco de dados, eu tinha que fazer com popular, assim, como você quer que faça. Então, eu tinha essa conversa mais técnica, mas as pessoas, eu tinha esse dom, segundo eles, de conversar e de, nessa conversa, como você está fazendo comigo agora, de tirar essa informação da pessoa. Espetacular. Eu fiz essa pergunta porque eu converso com muitos executivos aqui. E o que eu percebo que o que fez eles chegarem lá foi exatamente o que fez você assumir essa Blue Opportunity. O hard skills, que é o técnico, é importantíssimo. Os soft skills também. Mas o deep skills, o brilho no olho e a vontade é que faz com que a oportunidade apareça. Exatamente. E de você querer mostrar também que você quer fazer acontecer. Né? E essa é uma característica já tem mais de 100 programas aí no canal, de todos que eu pergunto, sempre foi essa viradinha de chave, foi essa coisinha que você não aprende na faculdade, não aprende em lugar nenhum, mas é aquela vontade que se você mostrar, a coisa acontece. E eu já fazia mais do que eu entregava, né? Assim, o que uma pessoa técnica faz? Entrega, por exemplo, a tabela pronta, entrega isso aqui pronto. Mas eu entregava pronto, mas eu já tinha um gráfico do quanto aquilo ia melhorar, do quanto aquilo ia ser importante. Eu fiz aquele ajuste porque vai ser... Então, quem faz esse tipo de coisa e apresenta, né, não é uma pessoa técnica, já é uma pessoa de projeto, já é um executivo, né? Então, foi aí que o meu gerente olhou, assim... É ali. E tem que ter a sensibilidade. E aí é uma das coisas que eu falo para as pessoas. Escolham bem os seus gestores. Quando você não escolhe só a empresa. Porque a sensibilidade do gestor, ele pode te levar para cima, como ele pode, né, acabar com a sua carreira também. E ter pessoas ao nosso lado que tem essa sensibilidade e você fazer acontecer é espetacular. É espetacular. Exato. Concordo. Máquina ou pessoas?
qual foi o seu maior desafio na carreira entre gestão de pessoas, lidar com pessoas ou a questão técnica? Gestão de pessoas, não tenha dúvida, meu Deus. A partir do momento que você sai do 0 e 1, do binário, e vai para pessoas, as pessoas têm nuances, têm variáveis, têm as suas vontades, têm as suas ambições, e você precisa lidar com elas. É completamente diferente o mundo. Bato cabeça até hoje. Assim, como é que eu vou levar uma pessoa? Como é que eu vou motivar a pessoa a estudar? Como eu vou motivar a pessoa a se aprimorar? Ah, a pessoa ali, o comportamental não está legal. Como é que eu vou falar isso para ela sem que ela se sinta acuada? Então, existem técnicas, mas também existe muito feeling aqui, que às vezes é um café que... É algo que a máquina e a inteligência artificial nunca vai Não, substituir, né? exato, é uma coisa que eu estava até conversando esses dias. A inteligência artificial, ela chegou assim, quebrando portas, assim, chegou assim, impactando todo mundo, mas tem esse feeling, a máquina, a inteligência artificial não é capaz de detectar. Isso hoje, pelo menos hoje, né? Não só a pessoa é capaz, só um ser humano é capaz de fazer isso. Isso a inteligência artificial não alcançou e também não sabemos se realmente vai alcançar um dia, porque é muito do feeling. E a inteligência artificial é muito binário, é muito lógico. E por mais que ela tenha se desenvolvido muito de uns anos para cá, principalmente nesse último ano, não tem coisas que só o ser humano é capaz de fazer. Espetacular. Você trabalha muito com atendimento a cliente, Sim. né? Então, e foca no desempenho operacional, com as metodologias e todas as certificações. Sim. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou nessa questão de satisfação do cliente e nos desempenhos operacionais? Satisfação do cliente e o processo. Exatamente. Eis a questão. Eis a questão, né? O que o cliente quer, o que a gente consegue fazer é quase os pratinhos, né? Comunicação é a chave. O cliente tem que saber o que exatamente a gente está fazendo e o pessoal do operacional tem que saber exatamente o que o cliente precisa. Então, e eu sou meio de campo aí, que eu tenho que traduzir dos dois lados. E é super desafiador. Porque o processo, de um lado, tem que ser coerente, tem que ser fluido, e todo mundo tem que saber o que a presença dele, o que a presença desse técnico, que parte do processo ele está e como ele se encaixa. Por outro lado, o cliente tem que saber o que a gente faz e saber se aquilo que a gente está entregando é realmente aquilo que ele precisa. Então, ele precisa se comunicar também. Então, onde eu entro nessa história? Através, como eu sou digamos assim, eu sou uma boa comunicadora, gente. Ou aquela antiga tagarela que o pessoal falava quando era criança, né? Então, é necessário saber os requisitos do cliente e saber traduzir isso para o processo, o que o pessoal vai entregar no dia a dia. Por outro lado, o pessoal também tem que, se acontece algum problema ou está faltando algum dado ou tem alguma dúvida, tem que saber também passar para o cliente, assim, olha, está faltando isso, ou a gente precisa de acesso a isso para poder te passar o que você necessita. Então, assim, o maior desafio é comunicação. Então, não só oral, como também por escrito. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E a pessoa que está à frente, além de se comunicar muito bem, tem que saber ouvir e filtrar.
Não levar, às vezes, para o lado pessoal. É a Não... sensibilidade que a pessoa tem que ter, né? Exato. E, às vezes, dos dois lados podem ter conflitos dos dois lados. Então, a gente tem que saber ouvir para poder resolver. Então, comunicação, através da comunicação você resolve conflito, através da comunicação você atende os dois lados, que não é fácil, é trabalho para muito tempo, mas assim, aos poucos, com planejamento, a gente consegue sempre colocar os dois para trabalhar, os dois lados para trabalhar juntos. Nossa, que bacana. O que você está falando na verdade, a comunicação, não só nessa área, mas na nossa vida como um todo, ela é a chave. Como é que você desenvolveu essa habilidade de comunicação? Que ela é tão difícil e, na minha opinião, é contínua, né? Você tem que estar desenvolvendo cada vez mais. Antigamente, você não tinha a velocidade que a gente tinha hoje. Então, hoje as pessoas, por exemplo, você manda um WhatsApp, ela quer que você responde na hora. Você responder uma hora depois, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa. E principalmente nessa velocidade, nessas mudanças da tecnologia que você acompanha, como é que se desenvolve? Como é que você está fazendo para poder apurar a sua comunicação dentro desse contexto? Como eu disse, existem técnicas. Né? Existem algumas técnicas de como você ouve, como você direciona. Tem vários livros que assim, até a postura, como você conversa. Existem técnicas e, como eu falei, existe o feeling. Né? Às vezes, estando numa mesa, às vezes não sai, às vezes, vamos tomar um café, vamos relaxar. É aí que vai. Que é a conexão emocional, no final das contas, né? Exato. Às vezes, quando você... às vezes, um detalhezinho. Você, poxa, eu gosto de café, vamos tomar um café. Ai, nossa, meu cachorro aconteceu tal coisa. Assim, poxa, aconteceu com o meu também. Ou, nossa, o que aconteceu? Tá tudo bem? É um interesse genuíno na pessoa, né? Exato. Assim, você pesca esse... Assim, muito técnica de venda também. Isso. Assim, que você pesca aquilo que a pessoa necessita e você faz essa conexão emocional, e aí onde tem a confiança e a pessoa acaba revelando com mais detalhes o que ela quer, a pessoa se sente mais à vontade. Então, a conexão emocional é importantíssima. Quando você... Até para você chegar numa pessoa que você não conhece. Aí, nos primeiros minutos, assim, ela fala, meu filho na escola, ou a academia que eu faço, assim, algo que você pesca da pessoa, uma viagem, que às vezes já foi a mesma viagem que você fez, você foi em tal lugar, aí a pessoa dá essa abertura. Quebra aquela barreira, né? Assim, quebra a barreira, quebra o obstáculo ali da frente, e aí não é que você conquistou, você facilitou a comunicação. A confiança você... Vai ao longo do tempo, né? Vai ao longo do tempo, você conquista. Que bacana. Você está na área de tecnologia, Sim. Trabalha com empresas de tecnologia. Como é que você vê a evolução da tecnologia e o impacto dela nas empresas? Nossa, principalmente nesses últimos anos. A gente falou sobre... Teve a mudança de nuvem. Imagina quantos data centers não foram desativados para a nuvem. Teve a análise de dados, Big Data, que foi também boom. Que muita coisa que a gente personaliza hoje, assim, rede social vive disso. E também a gente está falando de inteligência artificial, automação, inteligência artificial. Então, assim, isso impacta profundamente. E a empresa que não abraçar essas novas tecnologias, não correr atrás de conhecimento, não correr atrás de se adaptar a esse novo mundo, vai ficar para trás. Então, principalmente hoje, assim, ano passado a gente falou muito sobre nuvem. Esse ano a gente falou muito sobre IA. ChatGPT está aí para isso. E todo mundo acha, não, inteligência artificial é ChatGPT. Não. ChatGPT é só um pedacinho ali.
Então, as empresas que abraçarem, se adaptarem a essas novas tecnologias, vão ser aquelas que vão melhor se posicionar em relação a atender clientes, a desenvolver novos produtos. É a adaptação. Eu acho que a palavra do momento não é nem a palavra é a inteligência artificial. Não. É a adaptação. Adaptação ao novo que vem. E está cada vez mais rápido. E a necessidade do cliente cada vez mais alta. Então, é adaptação, assim, ter que se aprimorar muito rápido para poder estar na crista da onda. Você vê como Darwin estava certo lá atrás, né? Sobrevive aquele que melhor se adapta, né? Com toda certeza. Não tenha dúvidas disso. O mundo está aí provando essa teoria. Eu fui num evento onde a Tânia Constantino esteve, e ela falou, não só a Tânia, mas como Lenovo, dentre outras empresas, né? Sim. Que é um evento que aconteceu algumas semanas atrás. O conceito já está até mudando de nuvem para nuvem híbrida. Processadores quânticos, a capacidade de processamento de informação. Hoje, o ChatGPT, que é a versão 3.5, né? Até eles mesmos dizem que é o cérebro de um rato, o 4 já é um cérebro humano. A Google lançando o Gemini dentro do Bard, o Copilot, que já faz parte do GPT, ou seja, eu tenho visto que a revolução ela nem começou. Quantas pessoas estão assustadas com o que está acontecendo hoje? Pois é. Depois desse evento eu vi que a coisa ela vai muito além, que ela já está acontecendo no âmbito das empresas, já tem empresas trabalhando nisso, e o que chega pra gente, na verdade, é uma versão beta daquilo que já está funcionando lá, Há muito tempo. para ver se pro público gera um impacto que hoje já está acontecendo nas empresas. O há muito tempo que eu falo, tá, gente? São meses, tá? O que aconteceu em janeiro já está para trás. A gente já está em dezembro e já está completamente diferente. Exatamente. Veja, a Microsoft vai colocar o Copilot dentro do pacote Office. Sim. E que vai mudar a forma como as pessoas, ou seja, para quem ainda estava pensando em estudar Excel, agora vai ter que estudar Analytics, porque agora a IA vai estar dentro do aplicativo. Dentro do aplicativo, exatamente. Ou seja, muda. E dentro da sua área que você trabalha muito com programação, essa nova onda de low code ou no code, como é que isso vai impactar? Nossa, demais, porque simplesmente imagina como vai ser a parte de seleção desse pessoal. Então, a gente tem que se adaptar até para poder escolher. Então, a gente tem que ter esse conhecimento para poder exigir esse conhecimento. Olha que loucura. E é uma coisa que é nova. Então, a empresa, é como eu falei, é adaptação. O low code, o no code hoje, eu fico até preocupada com as faculdades que tem aquele, como eu posso dizer, tem aqueles módulos, né, que aqueles ensinam módulos, você a programar, né? Gente, será que eles já estão adaptados a isso? Essa moçada que está vindo, está sabendo, vai conseguir? Essa é uma coisa que eu estava até discutindo, se bem que a rapaziada hoje... A velocidade, a minha pequenininha de 10 anos está numa velocidade que você coloca ela para fazer as coisas, ela vai, ela faz, ela nem pergunta, né? E pesquisa tudo no Google, Verdade. Outro nível, né? Então, assim, quando chega alguém e fala, eu tenho no code, assim, opa, olha, essa pessoa lembra daquela necessidade que a gente tem, vem. Mas precisa, mas tem que fazer ajuste. A gente ajusta, traz, porque tá difícil achar no mercado, né? Muita gente programando ainda em .NET, assim, não que não seja importante, existe as manutenções, né? Mas hoje em dia ninguém mais quer isso, Então a gente tem que mas a pessoa sabe, mas não tem perfil. Não, o soft skill a gente trabalha, a gente desenvolve, a gente vai aos poucos. Agora, o conhecimento é difícil. Isso ainda é a chave, né? Então, é assim que a gente está trabalhando hoje. Traz. Precisa de tal coisa. A gente ensina, a gente treina. É aquela história do... para você treinar
Nunca vai ter 100%. Hoje em dia, você nunca tem um profissional 100% dos requisitos. Então, tá, desses requisitos, qual é o mais importante? O que é crítico, exatamente. A pessoa tem? Tem. O resto a gente treina. Vem. Exatamente. Não, perfeito, perfeito. Falei pra você que passa rápido o programa, né? Ai, não Falei, acredito. já tá acabando já, mas eu Não tenho creio. 2 perguntinhas pra te fazer antes da gente fechar. A primeira pergunta, qual o conselho que você daria para os profissionais que estão começando na área de tecnologia? O mesmo que me deram. Tenha uma base forte, tenha conceitos fortes. Vou dar um exemplo bem simplista, mas só para o pessoal entender. Você focou no banco de dados, então conceitos. Conceitos de banco de dados, de tabelas, porque aí, com um conceito forte, você consegue ir para qualquer um. Você consegue ir para um Oracle, você consegue ir para uma SQL, para um MongoDB. Então, tenha o conceito forte e não pare de estudar para você ser referência no assunto. Maurício, agora sou eu que estou falando isso. Exatamente, cara. Quantos insights? Back to the basics. Voltar para o básico. Eu vejo muita gente querendo ir para o avançado e esquece do básico. Seja referência no assunto. Adquira conhecimento. A importância dos mentores. Inclusive, seu mentor está convidado para vir sentar aqui para a gente poder conversar. Eu vou pedir para a Tatiana fazer a ponte para você vir contar a sua história aqui também. Então, assim, são vários insights valiosos que eu amo fazer esse programa por conta disso. O quanto a gente aprende com pessoas que estão fazendo como você. Mas eu não posso fechar, porque senão o pessoal fica bravo comigo de dar uma dica de um livro, um filme ou uma série que você tem consumido. Vamos não lá. precisa ser da área de tecnologia, é algo que você está consumindo, que você usa para você crescer pessoalmente, profissionalmente. Olha, para alguém assim que está galgando assim posições assim gerenciais e não sabe assim não como começar, assim a começar a pensar. Tem até um livro, Comece pelo Porquê, porque é pelo Simon Sinek. Ok, é um livro conhecido, alguns falam que é até meio batido, mas é o começo. É o começo, você descobre o seu propósito. Então, lembra que eu falei sobre ter conceito forte, uma base forte? Então, é o começo. Depois, se quiser ir para outros livros, mas eu acho que esse livro, para começar, porque aí um bom líder é aquele que inspira. E o líder que inspira tem um propósito. E como você vai encontrar esse propósito? Comece pelo porquê. Fora livro, um que sempre aparece nos mais vendidos e não é à toa, não sei como não virou filme ainda, A Garota do Lago. Recomendo, várias reviravoltas, eu não sei como não virou filme ainda. Série, Ruptura. Apple TV, gente, quem tiver Apple TV, assista Ruptura. Sabe aquela história da vida? Tenho a vida pessoal e vida profissional. Será? Né? Será que dá para dividir? Será que dá para separar? Então, a Ruptura dá aquela cutucada boa. Você já assistiu? Não assisti. Garota do Lago e Ruptura tá na minha lista aqui. Olha, vai. Assim, quem gosta desses bem Black Mirror, né? Bem quando alguém te questiona, assim, coloca em xeque tudo aquilo que você acredita. Eu gosto desse Quando tipo vai na de... ferida, né? Porque Vai. no final das contas é ali que a gente se desenvolve, né? Quando alguém dá aquela cutucada, porque a gente acaba crescendo com valores e crenças que a gente acredita que são únicas e verdadeiras, e aí vem aquela coisinha, e vem um destino, vem alguma coisa que faz assim, mas será? Que nem o Cortella, né? Quando coloca as frases até no LinkedIn, né? Coloca sempre interrogação. Será? Será? Para você se questionar, para você... Maravilhoso. Se vocês gostarem, gente, assim, se tiverem sugestões também com esse mesmo estilo, a gente me procura. Tatiana Martins da Silva no LinkedIn, Tati MCil no Instagram. E nós vamos deixar
todas as dicas, redes sociais da Tatiana aqui na descrição do episódio para que você possa acompanhar, se conecte com a Tatiana. Pessoa incrível, muito conhecimento. Você que está começando a carreira, ou você que está passando por alguma dificuldade na carreira, uma pessoa incrível para ser mentora, conhecimento absurdo. Se você olhar no LinkedIn as empresas que ela passou, a jornada dela fala por ela. Tá? Então, vale muito a pena. Tatiana, muito obrigado pelo seu tempo, pela generosidade de vir de longe para vir gravar aqui. Imagina, chamou, a gente está aqui. Eu que agradeço o seu tempo, sua generosidade. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Pô, Barramontes, você me chamou para vir aqui, meu Deus. Imagina, uma honra poder contar histórias, vários aprendizados, vários insights. Falei para você passar muito rápido. É um programa que ele é assim, vacilou, já deu ali uma horinha. Mas muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Maravilhoso. E até você me chamar de novo. Está super convidada para ir falar de novos projetos. E obrigado a você que nos acompanha, pela sua audiência, pelas mensagens. Graças a Deus e a você, o canal ali não tem nenhum vídeo que tem um vídeo que não gostaram. Sempre o pessoal mandando mensagem. Eu sou muito grato a você que nos acompanha, mas eu preciso da sua ajuda. Ainda 70% das pessoas que assistem o canal não são inscritas no canal. Então, nos ajude a crescer e trazer pessoas como a Tatiana aqui. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilha, para a gente estar construindo juntos uma comunidade de pessoas para crescer na carreira, com insights, com muita base, que é isso que a Tatiana trouxe como aprendizado. Back to the basics. Vão para a base, conhecimento, que aí não tem erro. Então, obrigado pela sua audiência e até o next level.